Era 1h30 da madrugada quando o avião da FAB pousou na base aérea de Brasília. A aeronave resgatou 14 pessoas, entre elas 8 brasileiros que estavam em São Martinho, ilha do Caribe devastada pelo Irma. O avião da Força Aérea deixou o Brasil na segunda-feira, fez escala em Nova York, chegou ontem à tarde a São Martinho, ilha dividida entre a Holanda e a França. No início da noite, a aeronave partiu da ilha com os 8 brasileiros e os 6 estrangeiros. O avião fez escala em Trinidad e Tobago para abastecer e perto das 9 da noite decolou rumo à capital federal. Ainda existem brasileiros presos nas ilhas Tortola e Turcas e Caicos. O Itamaraty está em contato com o governo do Reino Unido para planejar a retirada dos brasileiros que estão nesses territórios. O Ministério das Relações Exteriores não sabe informar quantos brasileiros ainda estão nas ilhas do Caribe atingidas pelo Irma, mas disse que nas ilhas Turcas e Caicos a situação do aeroporto já foi normalizada. Já em Tortola, o resgate, por enquanto, só pode ser feito pelo mar. Quem sobreviveu e pisou hoje em solo brasileiro diz que ainda não dá para esquecer a fúria da tempestade. As janelas estavam explodindo para fora, outras para dentro, e vinha muita areia, porque o nosso hotel é na areia. Então, junto com o vento de 320 a 350 km por hora, não tem como descrever. Por mais que eu fale para você que é forte, que é muito forte, não tem como descrever, porque não é só o vento, é tudo que te envolve na hora ali, entendeu? A Valéria mora no lado holandês da ilha e estava sozinha com a filha quando o Irma passou, destruindo tudo pela frente. O pânico trouxe muito problema, as pessoas começaram a ficar meio malucas por água, por eletricidade. A Patrícia mora na ilha há 4 anos, mas não estava lá na hora da tempestade. Ela veio ao Brasil visitar a família. O marido dela, que é americano, é um dos sobreviventes resgatados pela FAB. O reencontro foi carregado de emoção. Para descobrir se ele estava vivo ou morto, durou 48 horas. Eu perdi tudo que eu construí durante uma vida. No grupo resgatado pela FAB também havia 3 holandesas, mulher e filhas de um brasileiro. Nunca na história de São Martin tinha uma furacão tão mal. Casas, gente perdendo tudo. Não tem palavra para explicar como ficou a ilha. 2 venezuelanos também vieram no avião da FAB, amparados pelo Acordo de Assistência Consular do Mercosul. Para o garotinho de 7 anos, vai ser difícil esquecer cada detalhe da destruição. Algumas casas foram destruídas, dos meus vizinhos, de uns amigos, os barcos virados, cruzeiros, alguns barcos estavam nas rodovias. Foram momentos muito críticos. Foram momentos muito críticos que vivemos em São Martinho. É algo que não se esperava. Eu jamais havia vivido isso. Foi uma catástrofe muito forte. Foi uma catástrofe muito forte. Ricardo diz que apesar da ilha já ter sofrido com outros furacões, a região não estava preparada para esse. Não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas quer voltar. Tem muitas casas que não assim inteiras, mas tem casas que desapareceram, não existem mais no mapa, acabou. Você não consegue achar nada. Sobreviventes saíram da base aérea em vans do Ministério das Relações Exteriores, 4 seguiram para o aeroporto e 10 passaram a noite em um hotel de trânsito do Exército. Ana Paula. Que sufoco, né, Juliana? Olha, o Irma matou, ao todo, 61 pessoas, 43 só nessa passagem pelo Caribe. A gente separou aqui algumas imagens de antes e depois do furacão em 3 ilhas da região. Isso vai dar uma ideia do tamanho da destruição provocada por lá pelo furacão Irma. Primeiro, a gente vai mostrar a praia de Anse Marcel, que é muito procurada por quem se hospeda no lado francês da ilha de São Martinho. Olha aqui, na comparação, como é que as casas foram abaixo, a vegetação praticamente desapareceu. No lado holandês dessa mesma ilha de São Martinho, cenário parecido, olha, quase não sobrou nada das casas. Agora em Road Town, que é a capital das Ilhas Virgens Britânicas, os barcos, a gente vê, desapareceram na marina. As casas também, na comparação, viraram escombros. Nessa outra cidade aqui, também na ilha de Tortola, que é a maior das Ilhas Virgens Britânicas, o verde também sumiu depois da passagem do furacão. Providenciales, que é um paraíso turístico nas ilhas Turcas e Caicos, também foi completamente devastado. E a gente vendo essas imagens, dá para entender melhor, né, o sufoco de todos, incluindo dos brasileiros que estavam no Caribe quando o furacão Irma passou. Bem-vindos, você está no canal Fenômenos. Estamos trabalhando para gerar conteúdo. Se inscreva, espalhe para seus amigos e parentes. De uns amigos, os barcos virados,
cruzeiros, alguns barcos estavam nas rodovias. Foram momentos muito críticos. Foram momentos muito críticos que vivemos em São Martinho. É algo que não se esperava. Eu jamais havia vivido isso. Foi uma catástrofe muito forte. Foi uma catástrofe muito forte. Ricardo diz que apesar da ilha já ter sofrido com outros furacões, a região não estava preparada para esse. Não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas quer voltar. Tem muitas casas que estão assim, inteiras, mas tem casas que desapareceram, não existem mais no mapa, acabou. Você não consegue achar nada. Sobreviventes saíram da base aérea em vans do Ministério das Relações Exteriores, 4 seguiram para o aeroporto e 10 passaram a noite em um hotel de trânsito do Exército. Ana Paula. Que sufoco, né, Juliana? Olha, o Irma matou, ao todo... Que nas ilhas Turcas e Caicos, a situação do aeroporto já foi normalizada. Já em Tortola, o resgate, por enquanto, só pode ser feito pelo mar. Quem sobreviveu e pisou hoje em solo brasileiro diz que ainda não dá para esquecer a fúria da tempestade. As janelas estavam explodindo para fora, outras para dentro, e vinha muita areia, porque o nosso hotel é na areia. Então, junto com o vento de 320 a 350 km por hora, não tem como descrever. Por mais que eu fale para você que é forte, que é muito forte, não tem como descrever, porque não é só o vento, é tudo que te envolve na hora ali, entendeu? A Valéria mora no lado holandês da ilha e estava sozinha com a filha quando o Irma passou, destruindo tudo pela frente. O pânico trouxe muito problema, as pessoas começaram a ficar meio malucas por água, por eletricidade. A Patrícia mora na ilha há 4 anos, mas não estava lá na hora da tempestade. Ela veio ao Brasil visitar a família. O marido dela, que é americano, é um dos sobreviventes resgatados pela FAB. O reencontro foi carregado de emoção. Para descobrir se ele estava vivo ou morto durou 48 horas. Eu perdi tudo que eu construí durante uma vida. No grupo resgatado pela FAB também havia 3 holandesas, mulher e filhas de um brasileiro. Nunca na história de Sint Maarten tinha uma furacão tão mal. Casas, gente perderam tudo. Não tem palavra para explicar como ficou a ilha. 2 venezuelanos também vieram no avião da FAB, amparados pelo Acordo de Assistência Consular do Mercosul. Para o garotinho de 7 anos, vai ser difícil esquecer cada detalhe da destruição. Algumas casas foram destruídas, dos meus vizinhos. 61 pessoas, 43 só nessa passagem pelo Caribe. A gente separou aqui algumas imagens de antes e depois do furacão em 3 ilhas da região. Isso vai dar uma ideia do tamanho da destruição provocada por lá pelo furacão Irma. Primeiro, a gente vai mostrar a praia de Anse Marcel, que é muito procurada por quem se hospeda no lado francês da ilha de São Martinho. Olha aqui, na comparação, como é que as casas foram abaixo, a vegetação praticamente desapareceu. No lado holandês dessa mesma ilha de São Martinho, cenário parecido, olha, quase não sobrou nada das casas. Agora em Road Town, que é a capital das Ilhas Virgens Britânicas, os barcos, a gente vê, desapareceram na marina. As casas também, na comparação, viraram escombros. Nessa outra cidade aqui, também na ilha de Tortola, que é a maior das Ilhas Virgens Britânicas, o verde também sumiu depois da passagem do furacão. Era 1h30 da madrugada quando o avião da FAB pousou na base aérea de Brasília. A aeronave resgatou 14 pessoas, entre elas 8 brasileiros que estavam em São Martinho, ilha do Caribe devastada pelo Irma. O avião da Força Aérea deixou o Brasil na segunda-feira, fez escala em Nova York, chegou ontem à tarde a São Martinho, ilha dividida entre a Holanda e a França. No início da noite, a aeronave partiu da ilha com os 8 brasileiros e os 6 estrangeiros. O avião fez escala em Trinidad e Tobago para abastecer e perto das 9 da noite decolou rumo à capital federal. Ainda existem brasileiros presos nas ilhas Tortola e Turcas e Caicos. O Itamaraty está em contato com o governo do Reino Unido para planejar a retirada dos brasileiros que estão nesses territórios. O Ministério das Relações Exteriores não sabe informar quantos brasileiros ainda estão nas ilhas do Caribe atingidas pelo Irma, mas disse